A paz do Senhor, meus irmãos. Estamos no canal da Assembleia de Deus na cidade de Santa Cecília, Paraíba. Eu sou José Gonçalves, sou professor superintendente da Escola Dominical. Estamos com mais uma lição desse primeiro trimestre de 2021, no qual estamos estudando sobre o verdadeiro pentecostalismo. Glória a Jesus. Estamos estudando nessa semana a lição número 4 da nossa escola, dessa revista. Glória a Deus. E tem o título A Atualidade dos Dons Espirituais. Glória a Deus. O texto áureo dessa lição está em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 4, que diz: Ora, a diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. A verdade prática de ser pentecostal significa crer na atualidade das manifestações do Espírito Santo. E isso envolve o batismo no Espírito Santo e os dons espirituais. A leitura bíblica em classe, 1 Coríntios capítulo 12, versículo do 1 ao 12. Glória a Deus, vamos fazer essa leitura, glória a Deus. Diz assim, acerca dos dons espirituais: Não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Vós bem sabeis que éreis gentios levados aos ídolos mudos, conforme éreis guiados. Portanto, vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz Jesus é anátema, e ninguém que diz que Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. Ora, a diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. A diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. A diversidade de operações, mas o mesmo Deus que opera tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Porque a um pelo Espírito é dada a palavra da sabedoria, e a outro pelo mesmo Espírito a palavra da ciência, e a outro pelo mesmo Espírito a fé, e a outro pelo mesmo Espírito os dons de curar, e a outro a operação de maravilhas, e a outro a profecia, e a outro o dom de discernir os espíritos, e a outro a variedade de línguas, e a outro a interpretação de línguas. Mas um só e o mesmo Espírito opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Glória a Deus. Essa lição, ela tem objetivos, né? O objetivo geral e objetivos específicos. E o objetivo geral é apresentar a atualidade dos dons espirituais. Os objetivos específicos são 3, que o primeiro é apontar a necessidade dos dons espirituais hoje. O segundo é situar a função dos dons espirituais. E o terceiro é reconhecer que os dons revelam a unidade na diversidade. Glória a Deus. Vamos começar aqui pela introdução dessa lição número 4. Essa lição ela tem 3 tópicos, né? E o primeiro, iniciando aqui pela introdução, diz: os pontos básicos da presente lição são a necessidade e a função dos dons espirituais na atualidade para a demonstração do poder de Deus perante o mundo, a edificação interna da vida da igreja, com seu conforto e crescimento espiritual. Então, a necessidade. Por quê? Qual a necessidade? Falando aqui, né, da atualidade dos dons, que nós entendemos e acreditamos, né, que os dons eles são atuais, eles não cessaram, né, eles são atuais, e glória até a volta de Jesus, até enquanto a igreja estiver na terra, acreditamos que os dons, eles vão estar presentes no meio da igreja para a edificação, como diz, né, para a edificação interna, para da vida da igreja, né, para o conforto, né, e crescimento espiritual da igreja. Glória a Deus. Então, o primeiro tópico dessa lição diz a necessidade dos dons espirituais hoje. É necessário ensinar nas igrejas sobre os dons espirituais para que ninguém fique desinformado sobre o assunto. Por meio deles, confessamos o nome de Jesus e somos edificados. O apóstolo introduz a sessão afirmando que todos devem se inteirar melhor sobre os dons espirituais. Glória a Deus. Então, é um estudo que é necessário, né? Algo que é necessário.
sabemos, compreendemos, nós acreditamos, na atualidade acreditamos que no batismo do Espírito Santo, né? Glória a Deus, mas temos que nos inteirar e entendermos, glória a Deus, como é que é aí, como são atuais, né? Glória a Deus, para que serve, qual a função, né? O que é que, como é que opera o Espírito Santo dentro da igreja, glória a Deus. Então vamos lá. O primeiro subtópico desse primeiro tópico é exortação a conhecer os dons. Então, o apóstolo Paulo mostra que o ensino sobre os dons espirituais é importante e afirma: não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Né? Isso não quer dizer que falta de experiência sobre o assunto, pois nenhum dom vos falta. Então, 1 Coríntios 1:7. O que o apóstolo quer dizer com essa declaração introdutória é que esperava dos coríntios, e essa é também a vontade do Espírito ainda na atualidade, que todos os crentes entendam os dons e a sua finalidade. Então ele estava aqui fazendo uma exortação, estava dizendo, ele não estava dizendo que estava em falta, que ele não tinha, que eles não entendiam, ou que não, mas ele estava afirmando para que eles não fosse dizer assim, não sejais ignorantes, não ignores, né? A existência dos dons, né, a atuação do Espírito Santo, o batismo, né, glória a Deus, em meio à igreja. E essa também é a vontade do Espírito ainda na atualidade, da mesma forma. Então, dando continuidade aqui, pneumaticos, né, e carisma é o segundo subtópico. Né, são os dois termos gregos básicos usados pelo apóstolo Paulo, né, para dons espirituais. O adjetivo pneumáticos espiritual, Paulo emprega de forma substantiva, né, o tom pneumaticon, literalmente das coisas espirituais. A gente vê aqui no versículo 1. Então, o contexto mostra que ele se refere aos dons espirituais. Né? O substantivo carisma, dom, um cognato de charis ou graça, cuja ideia é o que foi dado pela graça, né? Aparece duas vezes, de dons, versículo 4, e dons, versículo 9. Né? São vários tipos de carisma, de carismata, né? No Novo Testamento, que o tempo e o espaço não permitem enumerá-las na presente lição. Glória a Deus. Então, assim, falando aqui de dons espirituais. Né? Dons espirituais, como vimos aqui, né, que é dado pelo Espírito, né, é dado pelo Espírito Santo. E esses dons, como diz, são aqui na leitura bíblica em classe aqui, relata 9, nós vamos ver aqui na lição que em outros textos, no mesmo capítulo também fala mais de outros, né? Mas assim, glória a Deus, entendendo que dons espirituais existem, porque existe também o dom, né? Esses dons que a pessoa tem vamos dizer, não espirituais, né? Dons comuns, né? Dons que a pessoa, dons naturais, né? Que na verdade são especialidades, são coisas que as pessoas se especializam em fazer, que é totalmente diferente do dom espiritual, que é algo dado pelo Espírito Santo para a edificação da igreja. Glória a Deus. Aí vamos dando sequência aqui, vamos entendendo melhor na sequência. Né? O terceiro diz, olha, o que são os dons espirituais? A declaração de fé da Assembleia de Deus define os dons espirituais como capacitações especiais, né, e sobrenaturais concedidas pelo Espírito de Deus ao crente para serviço especial na execução dos propósitos divinos por meio da igreja. Né? Esses recursos são operados por meio dos crentes em Jesus enquanto a igreja estiver na terra. Glória a Deus. Isso envolve todo o aspecto da vida cristã, como adoração, evangelização, operação de milagres, né? Tem referências aqui, você pode ver aí na sua revista, glória a Deus, e o exercício do ministério.
eles podem ser concedidos de repente em qualquer fase da experiência cristã, ao ser batizado no Espírito Santo, no início da fé ou ao longo da carreira cristã, né? Todos nós devemos buscar os dons espirituais a qualquer momento. Então, entendemos que não cessaram, que os dons espirituais não cessaram, que eles são atuais, que eles são para a igreja do hoje também, e para a igreja enquanto ela estiver na terra, e que esses dons, eles são capacitações especiais, né? Ele capacita especialmente, ele edifica a pessoa, né, que é revestida pelo dom, e também a igreja local, né? Ele vai também interferir, como é que ele vai agir também na igreja, né? Como? Na evangelização, né? Na evangelização, na operação de milagre, né? Na pregação da palavra, por exemplo, edifica tanto quem prega quanto quem ouve, glória a Jesus, e vê aqui também no exercício do ministério, né? Glória a Deus, né? Então, falando aqui, vendo a atualidade, né? A atualidade dos dons, né? Glória a Deus, a igreja está na terra ainda e é para a edificação dela, então, glória a Deus, atual, glória a Deus. Segundo subtópico aqui, vamos dando continuidade e vamos comentando mais, glória a Deus, a função dos dons espirituais nesse segundo subtópico, nesse segundo tópico, aliás, né? O uso dos dons espirituais é essencial nas reuniões cristãs, na vida pessoal e no serviço da evangelização. Isso era uma realidade na época dos apóstolos e continua um fato na atualidade. Glória a Deus. Então, como foi dito aqui, reuniões cristãs, cultos, né? Na evangelização, né? Glória a Deus, isso no serviço da evangelização, né? A palavra vinda, né? Dada pelo Espírito Santo, aí dons de cura em muitos casos, né? Né? Onde pessoas são usadas, né? Pelo Espírito Santo e pessoas são curadas, glória a Deus, através de uma pessoa, de alguém que é usado por Deus, glória a Deus, isso é atual. Então, as listas dos dons, né? Glória a Deus. Primeiro subtópico desse segundo tópico. Há quem acredite que existem apenas 9 dons espirituais, pois interpreta como os únicos apresentados no versículo do 8 ao 10, né? Da leitura que lemos. Então, mas o apóstolo apresenta mais 2 listas de dons espirituais nesse mesmo capítulo, né? Uma com 8 dons e outra com 7, incluindo algumas repetições da primeira lista. Então, há ainda uma lista em Romanos e outra em Efésios, né? Romanos 8, 12, do 6 ao 8, e Efésios 4, do 8 ao 11. Há quem afirme que, a primeira lista é completa e as demais seriam expressões ou explicações desses novos dons. Em nenhum lugar o apóstolo limita o número de dons, né? Essa explicação está de acordo com a declaração de fé das Assembleias de Deus. Então acreditamos que, na verdade, existem mais dons, né? Existem mais dons. O próprio Paulo, escrevendo aqui, ele não limita, ele não diz que existem dons, ele faz uma relação, né, de dons aqui, como nós podemos ver, ele faz aqui uma relação falando sobre dons e ele não limita, né? Glória a Deus. Até ele faz citações no mesmo capítulo, né, nos versículos adiante, e também nós podemos ver também em Romanos e Efésios aqui como foi citado, também que fala de outros dons, né? Glória a Deus. E até repete alguns, mas nós acreditamos que não são 9, né? Glória a Deus. Então, o segundo, a classificação teológica desse, né, o segundo subtópico desse segundo tópico, é a classificação teológica. Os dons mencionados em seguida são classificados em 3 grupos de 3 dons.
né? A divisão mais conhecida é a seguinte, né? Os dons da revelação, palavra da sabedoria, palavra da ciência e discernimento dos espíritos. O B, aqui que é o segundo, né? O segundo grupo seria dons de poder, fé, dons de curar e operação de maravilhas. E o terceiro grupo, né? Dons de inspiração, profecia, variedade de línguas e interpretação. Essa é uma das várias classificações, né? Todas elas são didáticas, né? Todas elas são didáticas. Existem mais classificações, né? Com grupos de dons, vamos usar dons, grupo de dons diferentes, né? Com categorias diferentes. Né? Mas, como disse, são aplicações didáticas, né? São classificações e são didáticas, né? Então, assim, o importante em tudo isso, o importante é a existência, né? O importante é você saber que existe, você crer que existe, né? Você buscar, glória a Deus, o dom espiritual. Isso é o importante, né? A classificação, vamos dizer, para o entendimento pela fé para a fé, não é tão importante, vamos dizer, não é tão relevante, né? A classificação. O importante é a existência, acreditar e saber que existe, glória a Deus, buscar. Isso, glória a Deus, é importante. Então, a classificação bíblica aqui, né, é o terceiro subtópico. E aqui foi a classificação teológica, né? Classificação teológica e classificação bíblica aqui. Stanley M. Houston segue a divisão funcional feita pelo próprio apóstolo em 3 grupos, 2, 5 e 2, que é 2 vezes o adjetivo grego héteros, outro de tipo diferente como e a outro. Né? Então, pelo mesmo Espírito, né, a fé, e a outro a variedade de língua. Né? Nas outras vezes, o termo usado para outros é halos, outro e mesmo de mesmo tipo. Né? Se isso significa uma classificação ou divisão, seriam em 3 grupos, né? 2, 5, 2. Né? 2 grupos de 2, grupo de 5 e grupo de 2. Então, aí seria assim, no caso. O grupo A seria dons do ensino ou pregação, né? Pregação da palavra, pregação da sabedoria, desculpa, dons do Espírito ou pregação, né? Palavra da sabedoria e palavra da ciência. E o segundo grupo aqui, o B, dons do ministério, fé, dom de curar, operação de maravilha, a profecia e o dom de discernir os espíritos. E o terceiro seria dons de adoração, variedade de língua e interpretação de línguas. Então, seria essa divisão falando aqui, de acordo com a classificação bíblica, né? Como disse, lembrando que os dons são os mesmos, né? São os mesmos dons, glória a Deus, e como disse, acreditamos não ser só os 9 dons, mas existe também outros dons, né? Glória a Deus, disponíveis para a igreja, glória a Deus. Então, para o que for útil, é o quarto subtópico. Versículo 7 diz: o Espírito Santo distribui os dons aos crentes, né, a cada um para o que for útil, proveitoso para edificações, né, útil e proveitoso para a edificação espiritual e o crescimento numérico da igreja. Né? A função dos dons espirituais é tornar a manifestação do poder de Deus cada vez mais real e dinâmica, né, para a edificação do corpo de Cristo. É, antes de tudo, autenticar a obra de Cristo. Né? Glória a Deus. Então, assim, como disse aqui, a distribuição dos dons espirituais não é algo assim escolhível, né? Que vem, que possa dizer assim, eu vou escolher. Né? A pessoa querer escolher, eu quero tal dom, é claro, a pessoa pode almejar, né? Almejar um dom e tal, né? Mas ele é distribuído de acordo, distribuído pelo Espírito, né? Pelo Espírito Santo, para cada um, de acordo com o que ele achar útil. Né? Então, ele é que decide, na decisão de qual dom que vai ser para a pessoa, é dada pelo Espírito Santo. Glória a Deus. Então,
a função dos dons espirituais é tornar a manifestação do poder de Deus cada vez mais real e dinâmica para a edificação do corpo de Cristo. Então, a finalidade, né, a finalidade dos dons é edificação da igreja. Glória a Deus, é para ser usado para edificação, não para fim próprio, não para a pessoa se engrandecer, né, para a pessoa se autodenominar o tal, não, mas única e simplesmente para exclusivamente para edificação da igreja. Glória a Deus. Então, e é antes de tudo, né, antes de tudo autenticar a obra de Cristo, uma autenticação da obra de Cristo, que é o que? Evangelizar, é, buscar almas, vamos dizer, edificar, né, fortalecer, glória a Deus, a igreja em Cristo, né, glória a Deus, a igreja de Cristo na terra. Então, o Espírito reparte particularmente a cada um como quer. Os dons, portanto, não são atestados de espiritualidade e nem de santidade. Eles são concedidos para a edificação da igreja e o aperfeiçoamento espiritual dos crentes. Glória a Deus. Então, vamos dizer assim, não são atestados, vamos dizer, não pode se dizer, vamos dizer, definir uma pessoa, a espiritualidade de uma pessoa pelos dons que ele tem, pelos dons que ele recebeu, né? Pelos dons espirituais que ele tem. Porque, como disse o dom, os dons, ele é para a obra, né? Para fazer a obra, para edificação da igreja, né? Glória a Deus. Então, não para si mesmo, para atestar nada de si, de uma pessoa, né? Então, muito cuidado, pois a soberba espiritual é a pior de todas e é pecado, né? Então, assim, como diz aqui, a pessoa não pode se achar o tal, como diz, porque a pessoa tem dons, né? Porque a pessoa porque é usado, porque Deus usa e faz prodígios e maravilhas. Não, de maneira alguma. Até o próprio Jesus, ele disse, né, que nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrar no reino de Deus, né? E diz também, a palavra de Deus diz também que no final, lá, muitos vão chegar e dizer assim, mas Senhor, em teu nome eu fiz prodígios e maravilhas, né? Eu curei em teu nome e tal. E ele diz, aparta-te de mim, que eu não te conheço. Então, por quê? Porque isso aí, essa operação é a operação do Espírito Santo, não é da pessoa em si, né? Não é da pessoa em si. Então, não vamos dizer, isso aqui não é, vamos dizer, um atestado de santidade de ninguém, né? Glória a Deus. Então, somente a Deus a glória. Então, a glória é só a Deus, porque Deus é quem opera. Ele é quem opera, ele é que é o dono dos dons, ele é quem que dá os dons. Glória a Deus. Então, a glória toda tem que ser para Deus. Então, a edificação da igreja, o que a pessoa faz, se é cura, se é evangelização, se prega bem, né? Se a pessoa é usada pelo Espírito Santo, a glória toda é de Deus. Louvado e engrandecido é o nosso Deus. Então, o terceiro tópico dessa lição é: os dons revelam a unidade na diversidade. Então, o apóstolo esclarece que a diversidade de dons é uma necessidade e enfatiza que ela tem suas raízes no Deus Trino. Isso à medida em que o Pai, o Filho e o Espírito Santo manifestam suas atividades para a edificação da igreja. Glória a Deus. Então, a manifestação do Pai, do Filho e do Espírito Santo, como nós vemos na leitura. Vamos dar continuidade aqui e vamos fazer uns pequenos comentários aqui adiante. Então, diferentes dons é o primeiro subtópico. Nós precisamos saber que são diferentes os dons da graça, né, concedidos segundo a medida da fé. De modo que, tendo diferentes dons segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé. O quê?
entende que Deus ele dá, né, que os dons é concedido a cada um segundo a fé, segundo o que ele acredita. Então, por isso que tem que se buscar, não é isso? Então, assim, Deus, ele sabe a capacidade de cada um, ele conhece nossa limitação, ele conhece nossa capacidade, ele sabe no que acreditamos, né? Então, assim, como falamos, não é no caso algo que a pessoa diga, eu quero esse, né? O meu dom vai ser esse aqui, né? O meu dom vai ser esse, meu dom espiritual. Porque ele é distribuído, né? Quem distribui, o Espírito Santo, ele distribui a cada um, né? Como ele quer, né? Da forma que, né? E segundo a fé, né? Glória a Deus. Então vamos lá. Referência aqui em Romanos 12 e 6. São 3 classes de manifestações as quais revelam a atuação do Deus Trino. Né? Vamos ver aqui a diversidade de dons atribuída ao Espírito Santo, né? A diversidade de dons atribuída ao Espírito Santo, diversidade de ministérios, né, relacionada ao Filho, né, a Jesus, e a diversidade de operações como a ação do Pai, né? Mas é o Espírito a fonte de todos os dons que distribui os dons para edificação da igreja, né? Então, nós podemos ver aqui, como nós vimos aqui, os versículos 4 ao 6 na leitura que nós fizemos, né, na leitura bíblica em classe, que no versículo 4 aqui nós podemos ver que diz que a diversidade de dons, aqui, ó, a diversidade de dons, ora, a diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo, né? Então, a diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo, é que o Senhor está se referindo aqui a Jesus. Então, e o sexto aqui diz, e a diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Então, aqui nós podemos dizer aqui, Pai, Filho e Espírito Santo. Glória a Jesus, né? Na operação, na distribuição aqui. Glória a Deus. Dons de diversidade de dons, diversidade de ministérios, né? E diversidade de operações, né? Glória a Deus. Então, outra referência aqui que nós podemos ver também em Efésios 4, glória a Deus, e 11, 14, do 11 ao 12, glória a Deus, que diz assim, Efésios 4 do 11 e 12, diz assim, ó, e ele mesmo deu uns para apóstolos, e outro para profetas, e outro para evangelistas, e outro para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para edificação do corpo de Cristo. Glória a Deus. Então, essa referência aqui, falando aqui, referência a Jesus, e a gente vê também, podemos ver aqui um reflexo também falando sobre outros dons, né? Dons pastorais, né? Dons de liderança. Glória a Deus. Louvado e engrandecido é o nome de Jesus. Então, o segundo subtópico aqui desse terceiro é a unidade. A unidade. Então, temos diversidade de dons, de ministérios e de operações, mas um só e o mesmo Espírito opera em todas essas coisas. Entendemos, né, que servimos a um Deus único, né, mas que eles que ele, vamos dizer que ele é trino, né, do Pai, o Filho e o Espírito Santo. Glória a Deus, ele subsiste em 3 pessoas, né? Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então, assim, mas nós entendemos aqui, e pela palavra de Deus, que os 3 são um, né? E que é o mesmo Espírito que distribui. Glória a Deus, que opera, né? Que opera. Então, todas essas coisas, né? Repartindo particularmente a cada um como quer. Então, o termo diversidade é repetido uma vez para cada pessoa divina, né? Então, mas em cada uma aparece a expressão, mas o Espírito é o mesmo, né? Mas o Espírito é o mesmo. Então,
é, mas, mas o Espírito é o mesmo, mas o Senhor é o mesmo, mas o mesmo é o mesmo Deus. Né? Glória a Deus. Então, o único Espírito, o único Senhor e o único Deus refere às três pessoas da Trindade. Glória a Deus. Então, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, que aparece de forma espontânea e automática. Né? Você pode ver aqui referências também em Mateus 28:19, né? Onde diz ide, no ide, né? O ide, fazer discípulos das nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A gente vê aqui também 2 Coríntios 13:13, Efésios também 4, do versículo 4 ao 6, 1 Pedro 1 e o versículo 2. Glória a Deus. Então, entendendo que há diversidade de dons, que entendemos que os dons eles são atuais, né? Eles não cessaram. Entendemos, glória a Deus, que são vários dons, né, glória a Deus, e que está disponível para a igreja pela fé, né, pelo o buscar, né, temos que estar buscando, glória a Deus, que pode ser em qualquer parte, em qualquer momento da nossa vida cristã, né, ou no início, no decorrer dela, né, não, não tem tempo, né, agora assim, não, por isso que temos que estar buscando sempre isso, né, estar sempre buscando esse revestimento, né, essa autoridade, né, para ter mais autoridade, para ter mais intimidade com Deus. Glória a Deus. E concluindo aqui essa lição, glória a Deus, aí vem aqui a manifestação dos dons espirituais, diz aqui, né, vai continuar durante todo o tempo em que a igreja peregrinar na terra, isto é, até a vinda de Cristo, né? Porque depois que Jesus voltar, não vai, depois de Jesus voltar que levar a sua igreja, ela não vai, esses dons eles vão cessar nesse momento, né? Vão cessar, porque os dons ele é para a igreja, né? E se a igreja vai sair da terra, né? Quando no arrebatamento dela, então cessarão, né? Mas enquanto a igreja estiver na terra, o Espírito Santo vai estar operando, vai estar batizando. Glória a Deus, vai estar fazendo prodígios, milagres e maravilhas. Glória a Deus, curando, né? Vai estar convencendo pessoas, vai estar edificando, né, pessoas, vai estar edificando a igreja, fortalecendo. Louvado e engrandecido é o nosso Deus. Então, essa é uma verdade pentecostal. A igreja atual necessita tanto do poder de Deus como nos dias apostólicos. A missão da igreja de hoje em nada difere de sua missão no passado. Hoje não é diferente e dependemos do poder sobrenatural na virtude do Espírito Santo. No Romano 11, 15 e 19. É só um parênteses aqui para a gente encerrar. Nós, nos dias atuais, nós estamos vendo que a própria igreja, muita, muitos embaraços, né, estão afastando, né, estão tirando essa crença do meio da igreja. Muitas pessoas já não acreditam mais ou estão, como disse Paulo aqui, Paulo fez aqui o alerta, né, que ele diz que não quero que sejas, né, que ela diz, acerca dos dons espirituais, não quero, irmão, que sejais ignorantes, né, ou que ignorem, né, e tem muitas pessoas que estão acomodadas, muitas pessoas estão, é, vamos dizer, acomodados em seus afazeres, né, pessoas que estão buscando muito, estão muito comprometidos com as redes sociais hoje. E as pessoas estão deixando, né, de acreditar, as pessoas não estão buscando mais, né, esses dois, mas eles são para a igreja, né, e serve de alerta, porque o mundo não acreditar, né, quando se falar de batismo no Espírito Santo, de revestimento de poder,
de dons de cura, de curar, de poder sobrenatural. O mundo não acredita, é normal, mas a igreja, né, como a gente tem muitos que estão deixando de acreditar ou estão sendo ignorantes, não estão ignorando, né, simplesmente. É um alerta para a igreja, né, que os dons, eles são atuais. Meu Deus, e o Espírito Santo, ele continua operando, ele continua batizando, né, continua edificando. Glória a Deus. E temos que buscar estarmos fazendo parte, né, experimentando sempre, vivendo sempre essas maravilhas que nos proporciona o Espírito. Glória a Deus. Em nome de Jesus. Então, agradeço a todos, né, que estão, que nos assistem, né, que estão através desse canal, que compartilhe esse vídeo, dê um like, se não é inscrito ainda no canal, se inscreva, né, para podermos fortalecer o nosso canal. Glória a Deus. A próxima lição, e vamos estudar a lição número 5, né, na próxima semana, e o título dessa próxima lição é o fruto do Espírito e o eu crucificado, é o fruto do Espírito, o eu crucificado. Glória a Deus. Então, espero você na próxima semana para juntos podermos estudar e aprender mais desse Deus tão maravilhoso, glória das obras, né, do Espírito Santo, dos dons espirituais. Que Deus em Cristo continue nos abençoando.